bom nós estarmos juntos na presença de Deus, na companhia, na sua companhia. É muito bom. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus tem falado conosco. Ele tem direcionado os nossos passos a partir do estudo bíblico. Então, é importante que nós estejamos atentos. É importante que o nosso coração esteja aberto. É importante que também nós tenhamos disposição e disponibilidade de mudar o rumo da nossa vida à medida que a palavra de Deus vai nos direcionando para isso. Nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, vai dizer o autor da carta aos Hebreus, São Paulo vai afirmar isso, Tiago vai falar a mesma coisa. Nós não podemos só ser meros ouvintes, mas nós devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Gênesis. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, anota o texto que nós vamos meditar hoje. Gênesis capítulo 12, versículos de 10 a 20. Gênesis capítulo 12, versículos de 10 a 20. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Houve, porém, uma fome no país. Abrão desceu ao Egito para morar ali por algum tempo, porque a fome assolava a terra. Perto de entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Eu sei que és uma mulher bonita. Quando te virem, os egípcios vão dizer: Esta é a mulher dele, e me matarão, conservando-te viva. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa, e graças a ti eu salve minha vida. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Ao vê-la, os ministros do faraó a elogiaram muito diante dele, de modo que a mulher foi levada ao palácio do faraó. Quando Abrão foi muito bem tratado por causa dela, ganhando ovelhas, bois e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos, o Senhor, porém, castigou com grandes pragas o faraó e sua corte por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: Por que me fizeste isso? Por que não me contaste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã, levando-me a tomá-la por esposa? E agora aqui tens tua mulher. Toma e vá embora. O faraó deu ordens a seus homens que o despachassem com a mulher e tudo o que possuía. Vamos perceber nesse texto que nós acabamos de estudar que Abrão vai precisar ir para o Egito. Aqui a gente já está visualizando um pouco aquilo que vai se estabelecer no Êxodo, depois com José do Egito, não é? Lá no Egito. Por quê? Uma grande fome assolou aquela região. Então, Abrão, junto com Sarai e todos os seus, tiveram que ir para o Egito. Mas vamos lá. Houve uma fome, versículo 10, nessa terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. Então ele foi viver como migrante em outra terra, mas por conta de uma necessidade básica. Não tinha alimento. Só no Egito existia alimento. Versículo 11. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: Sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem os egípcios dirão: É mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e minha vida seja preservada em consideração a ti. Veja só, meia verdade. Nós não podemos viver de meias verdades. Então, somos irmãos? Somos. Mas Sarai era esposa de Abrão. Ela não era irmã
no sentido do sangue. Os dois eram irmãos sanguíneos. Não, eram irmãos de fé, mas esposo e esposa. Então, nós não podemos viver de meias verdades, ainda que a verdade possa comprometer a nossa vida. Como Abraão estava com medo de o faraó, quando os egípcios vissem a beleza de Sarai, mandassem matá-lo para ficar com ela. Mas ele diz aqui meia verdade. Olha o que acontece. Quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a sua mulher era extremamente linda. A beleza de Sarai, a beleza de Deus na mulher escolhida para Abraão. Eu fico aqui falando Abraão, é porque a gente está acostumado a falar Abraão, né? O nome que Deus deu a ele, mas Abraão ainda. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus vai mudar o nome dele. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram muito diante dele. E a mulher foi levada para a casa do faraó, para o harém do faraó, que tinham muitas mulheres. Não é? Olha aí a boa mentira que não deve ser falada por ninguém. É claro, existem coisas, por exemplo, no confessionário, a gente vai atender uma confissão de uma pessoa e ela traz uma realidade que ela viveu. E aí ela pergunta, você acha que eu devo contar isso? O contar aquilo ali vai trazer um transtorno muito melhor. É melhor ela colocar no coração de Deus. Ela não vai estar mentindo. É diferente do caso que nós estamos analisando aqui. Houve uma meia verdade, irmã, e não foi contado que ela era esposa. Então a gente orienta, olha, é melhor você colocar isso no coração de Deus, você já está arrependido, vamos retomar a vida, Deus te absolve de todos os pecados arrependidos e vamos seguir em frente. Seja amigo da verdade. Agora, se um dia houver uma pergunta, uma situação, aí sim, você vai dizer, não, isso é verdade. Versículo 16, quanto a Abrão, foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado, jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos. O Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Não estava sendo aprovada a mentira. E as consequências foram dadas ao faraó e à sua casa. Por quê? Ali estava um erro, ali estava uma mentira. O faraó mandou chamar Abrão e ele disse, o que me fizeste? Por que não me contaste que ela é tua mulher? Porque disseste, é minha irmã, pois assim eu tomei-a como mulher para mim. Aqui está a tua mulher, toma e vai embora. A verdade, ela vem à tona, não adianta ficar cultivando mentiras, enganando as pessoas. Não dá. Nós não podemos targiversar com a mentira. O pai da mentira é Satanás. Isso já está estabelecido biblicamente. Então não dá para ficar vivendo de mentirinhas. Uma hora ou outra a corda arrebenta. Então coloca tudo diante da luz de nosso Senhor. Vença a mentira, lute contra esse pecado da mentira. Se você tem essa tendência, olha aí, o Egito foi castigado por uma mentira, exatamente para mostrar o mal que a mentira traz. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, para que o despedissem com a sua mulher e com tudo que tinha. Então Abraão vai voltar na direção de Canaã, com a sua esposa Sarai e com todos os seus bens. Mas ali é importante perceber que houve uma mentira ou uma meia-verdade que não deve ser contada e nem vivida. E aqui nós vamos entender de onde veio Agar, aquela que tornou-se escrava de Sarai e que depois, lá para frente nós vamos ver, vai ser a mãe de Ismael, porque Sarai vai também cometer um erro. E aí a gente vai percebendo, né? Os homens da Bíblia, patriarca Abraão, olha, ele erra, ele pecou, ele cometeu um erro, mas se corrigiu. E aí mostra a humanidade marcada pelo pecado original. Mas nós não podemos continuar no erro. É para isso que existe sacramento de confissão, é para isso que existe o confessionário, para a gente ir lá se declarar culpado e sair absolvido. É por isso que nós precisamos estar atentos. Qualquer um de nós podemos cair, qualquer um de nós podemos cometer pecados, qualquer um de nós podemos targiversar aí com a mentira, mas nós precisamos corrigir
a nossa vida e corrigir o rumo da nossa vida na direção daquela que é a vontade de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Nunca devemos dialogar com a mentira. Precisamos ser amigos da verdade. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, devemos escolher sempre a verdade. Vivemos num mundo relativista que não aceita que exista uma verdade absoluta, mas que a nossa opinião pessoal é que define o que é a verdade. Mas para nós, cristãos, a verdade tem um nome: Jesus Cristo. E toda a sua doutrina, o seu ensinamento, emanado na sã doutrina da salvação, edificada na Igreja Católica. Seja amigo da verdade, não seja relativista, não escolha aquilo que te agrada, mas escolha aquilo que te melhora, que te faz o melhor, que te faz experimentar as bênçãos de Deus. Essa verdade está contida na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério. Mas essa verdade tem um nome, é Jesus Cristo. Aceitando-o como único Senhor e Salvador, você exorciza o pai da mentira da sua vida e não faz aliança com qualquer realidade de mentira. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque eu e os meus irmãos entendemos. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, diante do Senhor, que é caminho, verdade e vida, eu quero renunciar a toda tendência de mentira. Porque muitas mentiras são contadas por nós para nos proteger, para que nós saiamos bem das situações. Mas essa não é a sua vontade. O Senhor quer que nós sejamos amigos da verdade. O Senhor quer que nós sejamos seus amigos. E aqueles que se alinham com a mentira estão alinhados com o pai da mentira, que é o demônio, que é o diabo. E eu e os meus irmãos não queremos ter qualquer aliança com o mal. Então conceda a cada um de nós essa experiência profunda de nós vivermos a verdade plena, que tem um nome, Jesus Cristo, que tem uma doutrina, a tradição, a Escritura e o magistério da igreja que interpreta essa Escritura, a sã doutrina da salvação. Jesus, liberta-nos do relativismo do nosso tempo. Nós não estamos na ditadura do relativismo. O mundo jaz na ditadura do relativismo, mas nós não. O que é certo, o que é errado, é errado. O que é verdade, o que é mentira, é mentira. O que é erro e o que é certo, é certo. É assim que nós queremos viver. Conceda essa graça a cada um de nós que, tocados por essa palavra, estamos caminhando na direção da sua vontade. E caminhando na direção da sua vontade, estamos caminhando na direção da eternidade. Amém. Não brinque com a mentira. A mentira faz parte da estrutura do inferno, do demônio. Lute para dizer, falar sempre a verdade. Mas ao mesmo tempo, a verdade bíblica, a verdade da tradição da igreja, os ensinamentos da igreja são uma verdade que nós devemos confrontar as mentiras do mundo e não aceitar as mentiras deste tempo, deste século, especialmente as ideologias. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.